Boa noite. É sempre bom estarmos juntos para falarmos de doutrina espírita. Eu agradeço pelo convite do Cefec, Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, e agradeço a oportunidade que a espiritualidade, nos proporciona para estarmos aqui estudando essa obra basilar da nossa doutrina espírita, onde está toda a filosofia que precisamos aprender, apreender para praticar. Eu peço à espiritualidade amiga que nos inspire, nos permita entender, compreender e nos fortaleça para que sejamos realmente espíritas dentro dessa teoria que nos foi trazida por Kardec e pelos espíritos amigos. Então, nós estamos na parte terceira deste livro, quando Kardec vai falar sobre as leis morais, e nessas leis morais, na parte terceira, ele vai falar sobre a lei do trabalho. Então, vamos falar hoje. Então, nas questões 678, 679, vamos ver o que nós conseguimos compreender, colocar em prática, nos identificar. Eu quero começar com uma provocação, que no final queremos conversar a respeito. Quando nós ouvimos a palavra trabalho, vai trabalhar, nos dá, tem gente com o microfone aberto aí, vai nos dar uma sensação agradável ou um sentimento não muito agradável. Hoje, domingo à noite, quando a gente pensa que amanhã é segunda-feira, que precisamos começar a trabalhar, é uma sensação agradável? Ou sentimos o que muita gente até verbaliza, né? Nossa, acabou com o meu domingo de pensar na segunda de manhã para trabalhar. Por que muitas pessoas, né, principalmente os brasileiros, adoram feriado, férias, sonham com aposentadoria, né? Por que muitos querem ganhar na loteria para parar de trabalhar, nunca mais trabalhar? O que há de tão estranho nesse trabalho? Então, nós vamos ver que, historicamente, essa palavra trabalho vem de um ato de tortura, né? Quando tinha um instrumento de tortura, eram 3 estacas onde se colocavam as pessoas, como nessa gravura, que se chamava tripálio. Então, quando a pessoa ia trabalhar, falava, vou para o tripálio. Tripálio virou trabalho. Então, veja como é que está ligado com tortura, né? Com escravidão, com pecado, com pobreza, com alguma coisa ainda desprezível e inferior. E aí nós temos, na própria Bíblia, quando se coloca o descanso como um prêmio e o trabalho como castigo, né? Não por acaso, quando as pessoas desencarnam, muitas falam, né? Descansou nos braços do Pai, quer dizer, foi premiada, agora ela está descansando, né? Descansando do quê, não é? Então, nós temos lá no primeiro livro, né, Gênesis, a origem, o Bereshit, no capítulo 3, no versículo 19, quando vai narrar a alegoria de Adão e Eva, quando se perdem o paraíso e é falado a Adão que no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra. E no capítulo 3, 23, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, do paraíso, para lavrar a terra de que fora tomado. Então veja que a partir daí se relaciona castigo de perder o paraíso a partir do momento que ele começa a trabalhar, né? Então perder o paraíso, o castigo é o trabalho. Então essas ideias tão antigas, né, lá da Torá, lá do Antigo Testamento, gravitam em torno do nosso inconsciente coletivo. E o que é o inconsciente coletivo, né? O psiquiatra suíço
Carl Gustav Jung, ele já, né, que cunhou esse conceito, ele diz que existem imagens históricas que se propagam universalmente e rompem, né, na nossa existência através de uma função psíquica, ou seja, de repente nós somos tomados por um conceito que vem de um inconsciente, que não sabemos de onde, e aquilo se transforma num modelo, num padrão de conhecimento, que ele também deu o nome de arquétipo. Então, esse arquétipo é reativado e a gente tem o mesmo comportamento, padrão, uma mesma sensação em relação a alguns padrões de comportamentos. Tá? Então, é o que ele diz, essas imagens antigas, arcaicas, são reativadas. Né? Então, o nosso inconsciente, que também sou eu, espírito, porque eu, consciência, sou consciente, aquilo que eu sei, o que eu penso, e o inconsciente, que também sou eu, está armazenado, né, no local que de vez em quando se acessa, ele vem para o consciente. Né? Então, ele diz que esse inconsciente contém não só o meu inconsciente pessoal, individual, né, que são os pensamentos que eu vou jogando para essa gavetinha, que é o inconsciente, mas um inconsciente impessoal, que é o coletivo, que são essas categorias arquetípicas que eu vou também assimilando, absorvendo como ser humano que sou. Mas o Espiritismo, ele vem para quebrar esses paradigmas, esse modelo de se viver e de se pensar. O Espiritismo veio para a transformação social da humanidade. Ele não veio para os espíritas, ele veio para transformar a humanidade. Quando isso vai acontecer, e de certa forma já está acontecendo, né, há quase 200 anos, isso vai ampliar de tal forma que um dia vamos mudar totalmente a forma de pensar. Foi isso que os espíritos trouxeram e isso que nós estamos tentando compreender para nos mudarmos primeiro, para que o mundo, né, nos círculos concêntricos, também em efeito dominó, todos modifiquem a forma de pensar. A nossa forma de pensar é arcaica, é da Idade Média, é lá da Idade Antiga. A gente não avança tão rapidamente como gostaríamos, não é? Então, a questão aqui, por que Kardec coloca o trabalho como uma lei moral? Porque os espíritos vão dizer a ele que o trabalho é uma obrigação moral, é uma lei da natureza, não é favor, não é opção, né? É lei. Se é lei, é para ser cumprida. E não é uma lei dos homens, é uma lei da natureza, é uma lei divina. Então, vamos pensar, qual é o conceito de trabalho que se tem hoje? Aí eu fui lá no site dos significados, e qual é o conceito que tem lá? Trabalho é um conjunto de atividades realizadas, é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Então, vamos guardar as palavras-chave. Trabalho é atividade, é ação, é realização de alguma coisa, e para isso se exige esforço de cada um para chegar a um objetivo, para chegar-se a algum lugar. E na pergunta do Livro dos Espíritos 675, que já foi falado semana passada pelo irmão Bolivar, toda ocupação útil é trabalho. Olha o conceito de trabalho que os espíritos trazem através dos livros, né, de Kardec, para mudar a nossa forma de pensar. Então, fechamos aqui trabalho como movimento e realização, né, alguma produção. E nós vamos ver que tudo na natureza está em movimento. Os elétrons em volta do núcleo do átomo se movimentam, e graças a esse movimento é que a energia pode acontecer no nosso planeta e no universo como um todo, já que a ciência diz que todo o universo é formado de átomos. O nosso planeta e todos os planetas se movimentam em torno de si, em torno dos outros, dos sistemas, e as galáxias se movimentam, ou seja, do microcosmos ao macrocosmos, tudo se movimenta. E se tudo está se movimentando, agindo, está
produzindo alguma coisa, está em trabalho. Veja como a gente precisa ampliar essa visão desse conceito. E qual é o trabalho do espírito, que é cada um de nós? Movimentar, de novo aí, o amor na Terra. Esse é o grande trabalho, é a meta, é o objetivo da vida, né? Movimentar o amor na Terra a partir de si para um movimento de doação, gerando a energia do bem. Né? Se doar no bem para que o bem se faça na Terra, e a partir disso, aí sim, a felicidade será sentida. No ano 2000, produziu-se um filme com o nome de Corrente do Bem, onde tinha um garotinho que, provocado pelo seu professor, num trabalho de classe, pediu para que ele escolhesse 3 pessoas para ajudar, e cada uma dessas pessoas deveria ajudar mais 3, e assim formar uma corrente do bem. O filme é bastante interessante, que o menino compra a ideia e começa a desenvolvê-la. E essa é a função do espírito, né? Que é fazer o bem, estimular o outro, a quem fizemos o bem, não a voltar para nós, mas passar para frente esse bem, e assim todo mundo fazendo dessa forma, o bem se instalará na Terra. Né? É o movimento do amor. Existe um livro com esse título, Anotações de Servidor, foi psicografado por Wagner Gomes da Paixão e ditado pelo espírito de Bezerra de Menezes, onde uma das anotações é sobre o trabalho. O que Bezerra vai nos dizer? O trabalho é a força da vida, inserida em seu plano de movimento e realização. Olha aí, Bezerra, confirmando o que estamos dizendo. Trabalho como plano de movimento e realização de alguma coisa. E a alma participa da criação dinâmica de nosso Pai, revelando potenciais à medida de sua integração com tudo quanto compõe a realidade universal. Olha o que Bezerra nos diz também, que todos nós somos convidados, né? Fomos chamados para contribuir nessa dinâmica do universo. Porque se no universo tudo se movimenta seguindo uma lei divina, e nós somos criaturas do universo também, nós estamos inseridos nesse processo, só que, como temos consciência, nós vamos nos integrar e sermos trabalhadores desse Criador, usando os potenciais que já existem em nós para contribuir com esse movimento. Isso é muito grande, né? É isso que os espíritos esperam de nós, porque assim eles já estão agindo, e nós estamos caminhando para ser como eles. Né? E o Bezerra ainda vai nos dizer que quanto mais embrutecido o mundo, menos o trabalho é valorizado e compreendido. Ele está chamando o nosso mundo de um mundo primitivo, já que no início eu falei a aversão que a maioria das pessoas tem a trabalhar, né? A exercer uma atividade. Né? Então, veja como é que nós, nessa transição, ainda estamos mais próximos do mundo primitivo do que do mundo de regeneração, para onde estamos caminhando, mas a passos lentos, por causa desse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento. Nós vamos nos lembrar também da parábola dos talentos, quando Jesus, né, naquela alegoria da parábola, mostra o que devemos fazer com os talentos, com as habilidades, com os potenciais que existem em nós como espíritos, para realizarmos um trabalho e crescer com ele. Bezerra continua dizendo que o trabalho é o elemento-chave, a força motriz, ó, que movimenta os potenciais dormentes da alma, desvelando valores, promovendo experiências que iluminam sua mente e seu coração. Eu só sei se consigo fazer alguma coisa fazendo. Né? Para isso eu tenho que experimentar, eu tenho que me movimentar, eu tenho que me esforçar e não me omitir e me esconder. Né? Então, à medida que eu vou desenvolvendo um trabalho, mais eu vou crescendo com ele.
Essa é a evolução que a gente tanto fala. O espírito tem que evoluir, o espírito está evoluindo. Mas se eu não me permitir, não me esforçar, eu não vou evoluir. Então, eu estou aqui para aprender tudo o que eu puder aprender e realizar tudo o que eu puder realizar. Mas depende de mim, de cada um de nós. E ele continua dizendo, trabalho, meus filhos, né, que ele chama nós, né, principalmente os brasileiros, de meus filhos. O trabalho nesse plano de esclarecimento e apoio divino em que nos encontramos significa, o conceito que ele vai dar, esforço consciente, espontâneo, perseverante e firme pela reforma íntima de nossos conceitos egoísticos e frios para a perfeita identificação com a mensagem redentora do Evangelho, à luz inapagada da vida abundante. Então, veja o que ele fala. Não, nós adultos não precisa mandar trabalhar ou fazer alguma coisa. Nós temos que ter essa consciência, fazer espontaneamente, não é porque alguém mandou, e perseverar. Isso nós vemos muito nas nossas casas espíritas, né? Que nós que estamos há bastante tempo numa casa espírita e tantas outras, as pessoas chegam, né, cheias de vontade. Eu quero fazer isso, eu quero ajudar. E passou um ano, a novidade vai esfriando, a pessoa some da casa, e o que aconteceu? Faltou a perseverança. Porque aí é aquela novidade, né? Deixa eu ver como é que é dar paz. Deixa eu ver como é que é isso aqui. Fica ali, né, ciscando num e no outro trabalho, mas não persevera em nenhum e não entende que trabalho espírita, principalmente, tem dia para começar, mas não acaba nunca, não tem aposentadoria de trabalho espírita, que é trabalho para Jesus. Jesus está aposentado, não é? Então, nisso de trabalhar de maneira consciente, espontânea e perseverante, eu estou me melhorando, né? Porque eu não faço favor para ninguém, eu estou ajudando a mim a melhorar, né, a reforma íntima, a transformar esse egoísmo que não me deixa trabalhar, né, em altruísmo, que é algo para o outro, transformar essa vaidade que quer aplauso na simplicidade, na invisibilidade do trabalho. Né? Ninguém precisa saber o que eu faço no centro, só Deus. Eu não preciso sair comentando que eu dou cesta básica, que eu trabalho num serviço mediúnico, que eu ajude nisso e naquilo outro. Não. Né? E transformar o orgulho na humildade de servir. Esse é o trabalho maior do espírita. Aí nós vamos chegar na lição, na questão de hoje, do Livro dos Espíritos, né? Coube a nós falarmos a respeito, a 678, quando Kardec vai perguntar. Nos mundos superiores, mais aperfeiçoados, o homem é submetido às mesmas necessidades de trabalho. Então, dentro desse inconsciente coletivo, o que Kardec pergunta em nosso nome? Quando eu evoluir, eu vou precisar continuar trabalhando? Olha como é que o trabalho, né? Aquela pergunta, até quando eu vou trabalhar? Vamos lembrar que Jesus trabalha até hoje, o Criador continua criando, tudo trabalha, não tem fim. A gente quer, até quando eu vou trabalhar? Não tem fim. Madre Teresa, Gandhi, Chico Xavier fizeram tanta coisa aqui na Terra. Aposentaram, agora que desencarnaram? Não, aí que vão trabalhar mais ainda, porque já perseveram no trabalho, já se conscientizaram que a vida é trabalho só. Né? Tem que tirar esses conceitos, né, arcaicos, esses arquétipos da nossa mente que nos impede de caminhar. Então, o que os espíritos vão responder a Kardec? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos necessidades materiais, menos material é o trabalho. Né? Então, não pensa que lá vai ficar, né, inativo e inútil, porque isso, ao invés de prêmio, olha que dizem os espíritos, a ociosidade seria um suplício e não um benefício. Né? Então, veja, a gente mesmo, quando, né, não tem o que fazer, fica aí, né, de férias, né, não tem atividade, entra em depressão, né, fica com mal-estar, porque a gente tem que se sentir útil.
Né? As pessoas aí que estão suicidando, acham que a vida não tem utilidade, que não tem sentido, porque estão sem trabalho, em favor do próximo. Né? Então, o que muda nesses mundos é o tipo de trabalho. Né? Vão trabalhar mais intelectualmente, planejando, criando e emocionalmente amando, auxiliando aqueles que ainda não sabem amar. E mesmo aqui nesse nosso planeta, né, tão ainda primitivo, o quanto que já se melhorou o trabalho braçal. Olha hoje quantas máquinas estão nos auxiliando. Né? Minha esposa costuma dizer, né, que ela agradece muito a quem inventou a máquina de lavar, né, que auxiliou muito as mulheres nos serviços domésticos, né, em especial as mulheres, né? Aquelas que ficavam no tanque lavando roupa, ou ia na beirada de um lago, ali na pedra, bater a roupa. Olha, já um progresso. Né? O transporte através de carros, e tanto, na luz elétrica, né? que nos proporciona toda essa tecnologia, e com isso, né, hoje as máquinas estão fazendo muitas atividades, né, que seria feito pelo serviço braçal. Isso já é uma evolução aqui mesmo, e não deixa de ser trabalho. Mais para frente, na questão 967, os espíritos vão dizer: os espíritos superiores são felizes pelo bem que fazem. Essa resposta aqui é para a gente pensar muito, refletir pelo seguinte: todos nós falamos muito que queremos ser espíritos superiores, queremos ser espírito de luz, queremos ser igual Chico Xavier. Né? O que é isso, ser espírito de luz? É entender, né, que fazer o bem faz bem, principalmente a mim, e quero fazer cada vez mais, por mais difícil que seja, procurar trabalho pelo outro o tempo inteiro. É isso que é ser espírito superior, é espírito de luz, não tem mágica, não tem uma outra coisa, não. Então, eu tenho que exercitar aqui. O Centro Espírita é um laboratório para transformar em mim essas aptidões, essa perseverança. Né? Por isso que se fala, precisa ir toda semana no centro, sim, né? Para mim, né? Porque ali eu vou ouvir falar de Jesus, de evangelho, vou ter oportunidade de ajudar o outro, de ouvir o outro no atendimento fraterno, de sentar do lado de um outro que chega lá com problema, né? De tantos trabalhos que tem no Centro Espírita para nos melhorarmos como pessoa, como espírito, para chegarmos, aqueles que querem ir para o nosso lar, com função. Não vai chegar lá dando trabalho. Quem não chega lá para trabalhar, chega dando trabalho. Já visto o que está no livro Nosso Lar. Também na questão 969, vai falar, né, os espíritos, que tudo na natureza, desde o grão de areia, né, canta, louva, né? Cantar, o que é esse louvar? Esse proclamar o poder, a sabedoria, a bondade de Deus. É ter uma função e desempenhá-la. Né? Então, não pensem, dizem os espíritos, que os bem-aventurados, os felizes, os superiores, estejam lá em contemplação por toda a eternidade, Jesus no trono, ele todo dia lá contemplando, louvando, cantando, tocando harpa. Que isso? Século XXI, ainda vamos acreditar nisso? Né? Olha o que dizem os espíritos. Seria uma bem-aventurança, uma felicidade estúpida e monótona. Quem criou isso foi numa época que hoje não cabe mais. Né? Seria, eles dizem, a felicidade do egoísta, que não quer ajudar ninguém, que não quer fazer nada. Né? Na 679, que é a segunda pergunta do nosso estudo de hoje. O homem que possui bens suficientes para assegurar sua subsistência está liberto da lei do trabalho? Muita gente pergunta, né? Comenta assim: nossa, mas fulano já é rico, para que ele precisa trabalhar? Então veja o que o capitalismo fez com a gente, né? A gente relaciona trabalho com remuneração. Só se trabalha para ganhar alguma coisa material. Né? Até mesmo trabalho voluntário, as pessoas perguntam, mas quanto você ganha indo lá fazer tal trabalho? Então, ainda é a questão do ganho, do para mim, isso é egoísmo. Eu vou fazer para ganhar alguma coisa material. E não, eu vou fazer para doar,
né, e para contribuir com toda essa engrenagem, toda essa máquina do universo, eu sou aquela engrenagem que, se eu não lubrificar movimentando, ela vai emperrar a máquina. E eu vou atrapalhar a evolução do planeta porque não quero fazer nada. Então, os espíritos vão responder que do trabalho material, talvez, né, ela não precise trabalhar, né? Mas não a liberta da obrigação de se tornar útil. Então, o trabalho é para isso. No que o meu trabalho está auxiliando a vida do próximo. Qualquer que seja o trabalho, a gente faz para o próximo. Não é? Então, não é quanto eu vou ganhar, mas quanto eu vou poder doar e ainda vou ser remunerado por isso. Né? Esse é o paradigma que precisa ser quebrado e modificado. Né? Eu preciso escolher uma profissão pelo que eu vou doar. E às vezes as pessoas hoje, né, você fala, até mesmo os pais, né, quando o filho fala, eu quero ser professor, meu professor não dá dinheiro. Eu quero ser bailarina, eu quero ser artista, isso não dá dinheiro. Quer dizer, está ligado profissão com dinheiro, e não com realização espiritual e contribuição. Né? Andou ventilando aí que as pessoas não precisam de arte. Olha a importância da arte no planeta para a nossa sensibilidade. Né? Não é valorizado, não ganha, né, o que outras profissões ganham, mas o que se ganha em termos de espírito, naquele momento, só quem subiu num palco, né, quem consegue compor uma música como essa que nós acabamos de ouvir, que nos sensibiliza, é que vai entender isso é que se ganha, no que se proporciona ao outro, em qualquer profissão. Né? E nisso os espíritos vão dizer, né, que vai auxiliar a aperfeiçoar a sua inteligência e também a dos outros. Né? Eu só sei que eu consigo fazer fazendo. Né? Então, não vamos perder a oportunidade quando formos chamados. Não fica naquela, eu não consigo. Tenta, se prepara. Eu não consigo fazer uma prece. Como não? Né? Não sabe um Pai Nosso, não sabe falar obrigado, Senhor. Essa é a prece. Né? Mas o orgulho não nos deixa tentar. É isso, né, que é a resposta. Eu não faço porque eu tenho medo de errar. Medo de errar é coisa de gente orgulhosa. Né? Não estou falando que eu não seja, mas eu só estou fazendo uma reflexão por que a gente não é mais ousado em fazer as coisas. Por medo, né, do que o outro ria, que eu falei errado, que eu tropecei, não faz uma palestra, né, não conduz um trabalho. Aí o centro fica aí vazio de trabalhadores e todo mundo querendo ir lá só usufruir, que é o que a gente está vendo, infelizmente. Né? A religião espírita é diferente das outras religiões. Porque nas outras religiões você chega no templo, tem um sacerdote, já está tudo organizadinho, né? Ele estuda para isso, ele ganha até para isso. No templo espírita, numa casa espírita, entrou ali, você é um trabalhador. Né? Você entra para servir a causa e não para ser servido da casa ou da causa. Precisamos mudar esse pensamento também, né? Para a gente contribuir com o movimento espírita. É movimento espírita. Né? Às vezes a pessoa fala, mas o movimento espírita aqui da Itajubá não está fazendo nada. Faça você. Né? Faz uma live, escreve alguma coisa, propõe um trabalho. Né? Aqui, o Espiritismo é a religião da autonomia. Nós podemos fazer para contribuir. Então, se o homem é quem Deus concedeu bem suficiente para segurar sua substância, não está obrigado a comer o pão, né? Porque ele já tem condições, que seja útil, né? Colocando até mesmo os seus bens para auxiliar o próximo. No livro Pensamento e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, também a Chico Xavier, ele vai falar sobre o trabalho dizendo, além do trabalho obrigação, né? Que é esse para ganhar o pão de cada dia, que é o remunerado, é necessário nos atentarmos ao prazer de servir. Isso é para quebrar o orgulho e para começar a desenvolver em nós. Que bom que você está me dando a oportunidade de te ajudar. Né? Então, agradecer àquele a quem estamos ajudando ou achando que estamos ajudando. Né? A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Então, nós temos nos centros espíritas a área de promoção
da social espírita, onde a gente pensa, o que eu vou fazer para o pobre, né? Dar cesta básica, dar um curso, isso, aquilo, outro. Mas não é para o outro. Essa atividade da assistência social, da promoção social, é para eu treinar a caridade em mim. E o outro instrumento que eu estou usando para essa atividade é a quem eu devo agradecer. E não ficar falando, eu dei cesta básica, eu fiz isso, fiz aquilo. Não, ninguém faz favor para ninguém. Temos obrigações uns para com os outros. Né? É a vaidade que nos faz pensar assim. Eu ajudei. Não. Né? O outro me ajudou a aprender a ajudar, a aprender a servir. Né? Porque é isso que eu vim fazer aqui. Né? Porque, como diz a Emmanuel, nos círculos mais elevados, onde estão os espíritos mais conscientes, o trabalho não é imposto como é aqui. Ele já tem consciência, né, dessa verdade e compreende que a ação no bem é o que nos faz ajustar as leis de Deus, né, por livre vontade. Isso é entender o Espiritismo. Não é só ficar decorando, estudando, peraí, na prática. O quanto de espírita eu já sou na prática. Vamos fazer essa autorreflexão. Um outro livro também, escrito por Valdo Vieira, quando ele trabalhava com Chico Xavier, e que foi editado por André Luiz, sobre o trabalho. O engrandecimento da vida exige o tributo individual do trabalho. Engrandecer, ficar grande. Né? Há muitas religiões que falam que há uma graça, né? Que Deus dá a graça. Não, a graça não é de graça. Deus dá a oportunidade de nós aí, pagarmos um tributo a tudo que recebemos com o trabalho. Né? Então, no início, aí, a prece do Virgílio, a Laide falando sobre a bênção, né? Pedindo bênção. Esse nosso encontro é a bênção. Essa nossa oportunidade de refletir sobre esse livro, sobre a vida, sobre cada um de nós, é a bênção. Né? É o trabalho. E ainda diz André Luiz que o dever não é favor, o dever lealmente cumprido mantém a saúde da consciência. Não é? Então a pessoa pode ter a idade que tiver, olha o Divaldo Franco, aí vai fazer 95 anos em maio, a consciência está ali movimentando, cumprindo com o seu dever, está jovem, né? Lúcido, como tantos outros, né? Porque estão em movimento em favor do próximo. Então, o que nos pede André Luiz, em nenhuma ocasião, desprezar as ocupações de qualquer natureza, desde que nobres e úteis, conquanto humildes e anônimas, aprender a fazer sem contar para ninguém, nem para si mesmo. Porque às vezes a gente faz assim, nossa, hoje eu fiz uma coisa boa, eu fui no asilo, eu fiz vaidade. Faz como obrigação e vamos fazer o próximo, e vamos fazer o próximo, vamos fazer o próximo. Né? Que depende de qualidade. O livro, o Evangelho por Emmanuel, ele foi organizado pelo Saulo César, onde ele, com a sua equipe, ele viu todos o que Emmanuel escreveu sobre Mateus e os outros evangelhos, e lá ele retirou do livro da Esperança sobre o trabalho, dizendo que no campo da vida, cada inteligência se caracteriza pelas atribuições que lhe são próprias, seja nos recintos da lei, nos laboratórios da ciência, no tanque de limpeza, a cabeceira de um doente. Toda pessoa tem o lugar de revelar-se. Não te afirme desse modo inútil ou desprezível. Aquilo que falamos no início, toda ação no bem é trabalho, não é? Então, uma limpeza que se faça em casa, uma limpeza que se faça num centro espírita é trabalho. Né? Colocar água no copinho da água fluidificada é trabalho. Receber uma pessoa na porta, dar um boa noite para a pessoa que chega, para melhorar o acolhimento nas casas espíritas, que está precisando, é trabalho. Né? Sai à rua, dá uma informação para alguém, você está auxiliando, é trabalho. Né? Ir dormir com alguém no hospital porque não tem acompanhante, ir a um asilo, sentar do lado do idoso só para escutar ele contar a história,
ou só para ele ver um rosto diferente, é trabalho. Então não precisa ser, né, abrir um asilo e fazer e acontecer, não. Coisas simples, né, nos faz úteis e valoriza a vida. Né? Então pede Emmanuel nesse livro, realiza tão bem quanto possível a tarefa que te cabe e nunca te digas em tarefa excessivamente apagada, porque se os outros não estão aplaudindo a sua atividade, Deus está vendo, está contando. No livro também, O Consolador, né, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, na questão 230, pergunta-se como iniciar o trabalho da iluminação da nossa própria alma. Olha aí as pessoas querendo ser espírito de luz. Ele vai dizer, esse esforço, primeiro, é individual. Ninguém vai me transformar em espírito de luz. Eu que tenho que fazer esse esforço. Né? Como? Autodomínio. Haroldo Dutra, outro dia, falou numa palestra que o maior trabalho do espírita é consigo mesmo. Né? Ele tirou de uma dos livros, né, que nós temos aí. É consigo mesmo. Como é que eu domino e tenho disciplina dos meus sentimentos ainda egoístas? Né? Como é que eu controlo a boca? Né? Como é que eu controlo a mente para não fazer coisa errada? Num trabalho silencioso do dia a dia, de segurar essas paixões terrenas que ainda fazem parte de mim e gritam para sair. É que eu tenho que controlar cada dia, cada dia, cada dia. Esse é o trabalho do espírito, do espírita, consigo mesmo. Tá? Então, o conhecimento vai nos auxiliar. A partir do momento que eu conheço, principalmente a doutrina espírita, saber como melhorar na minha forma de pensar, de falar e, principalmente, de agir. Reforma íntima. E no livro A Gênese, o último livro escrito por Allan Kardec, ele vai falar uma resposta que muita gente pergunta assim: se a gente evolui no lado espiritual, por que eu preciso encarnar, né? Entrar num corpo, na matéria, viver nesse mundo material, né? Que eu nem gosto? Né? As pessoas reclamam desse mundo material, já quer ficar no espiritual. E aí os espíritos vão dizer, e Kardec vai colocar, a matéria é o objeto de trabalho do espírito. Então, é na matéria que eu venho aprender, né, e colocar para fora essas habilidades do espírito, né, para quando eu chegar na espiritualidade eu saber, né, como aquilo funciona, para voltar para ajudar como espírito, mas saber o que o outro está passando, a dor que o outro está passando. Né? Só vou entender a fome do outro se eu sentir essa fome em mim. Né? Então, eu preciso sentir isso na matéria, para poder ajudar aquele que ainda está na matéria. Assim, diz o Kardec, para o desenvolvimento das nossas faculdades. Então, é preciso atuar sobre a matéria, né? E ele a compara como aquele lenhador que habita a floresta e tem que trabalhar na matéria. Está no capítulo 11, no item 10. A matéria é, então, o objeto e, ao mesmo tempo, instrumento do trabalho. Né? E ele ainda fala uma coisa interessante aqui, que nós recebemos um corpo flexível, né? Que nos obedece. Então, eu quero levantar o braço, ó, ele me obedece. Né? Quero movimentar a cabeça, os olhos, o corpo vai me obedecendo. Então, isso já é um treinamento para a minha mente me obedecer, para a boca me obedecer e não falar o que não deve falar, para as minhas pernas me obedecerem e não me levarem para onde eu não devo ir. E assim nós vamos nos disciplinando. E eu quero encerrar com duas citações de duas obras que me calam fundo no coração, de Chico Xavier com Emmanuel, que é Paulo e Estevão e Renúncia. No livro Paulo e Estevão, logo no início, né, já que conta a história de Paulo, mas começa com a história de Estevão, quando ele ainda não tinha recebido esse nome, se chamava Gesiel, ele, por, né, uma contingência lá da história, acaba indo trabalhar aí nessa gravura, como a gente vê nessa gravura, nas galeras, né, remando o dia inteiro, com escravos, com prisioneiros, com má alimentação, né, e ainda levando chicotadas. E um dos parceiros dele ali, né, que estavam remando, xingando, né, não aceitando aquela condição, Estevão olha para ele e diz:
todo serviço é de Deus, amigo. E desde que aqui nos encontramos, em atividade honesta e de consciência tranquila, devemos guardar a convicção de servos do Criador trabalhando em suas obras. O que devemos entender com isso? Que amanhã cedo, quando eu precisar trabalhar, ir e pensar naquele chefe, né? Pensar que estou trabalhando para ele, mudar a forma de pensar, não, eu não estou trabalhando para aquele chefe que muitas vezes não concordo com ele, estou trabalhando para o Criador, né? Que precisa desse meu trabalho para que o todo se beneficie. Então a gente amplia o nosso conceito de trabalho que está muito estreito naquilo que eu faço, naquela empresa, para aquela pessoa. Não, aquele pequeno trabalho se torna grande quando eu começo a dimensionar, né, onde eu me encontro. E termino aqui com o livro Renúncia, quando a personagem principal, Alcione, vai trabalhar numa casa como babá, e tem um dia em que a outra funcionária, né, não comparece e a patroa pede para ele lavar roupas da casa porque ia se acumular, porque a outra funcionária não apareceu. E a menina, né, Beatriz, que Alcione cuidava, né, ficou indignada com isso, mas como, né, que você é babá e vai lavar roupa? E aí Alcione diz para ela, devemos ampliar nossas experiências em todo o trabalho honesto. Outra coisa também que precisamos aprender. Tem gente que está desempregado e fala, não, eu só aceito um outro emprego na minha profissão. Por que não começa uma outra coisa? Olha o empreendedorismo aí, que, né, nessa pandemia muitos se tornaram empreendedores porque começaram a fazer coisas que não faziam antes para sobreviver e acabaram abrindo empresas, né, pequenas, médias, grandes. Então começa assim, deixa eu experimentar outras coisas além do que eu já sei, para ampliar, né, a minha consciência, o meu conhecimento, o espírito crescer. E aí ela dá o exemplo de Jesus. No Cristo, encontramos o verdadeiro ânimo de trabalho. O Mestre nunca se ausentou do lugar sublime que lhe compete na criação, ou seja, ele não deixa de ser Jesus. Quando foi carpinteiro, né, na modesta oficina de Nazaré, foi um exegeta da lei perante, né, um que interpretava a lei da Torá perante os outros judeus, doutores da lei em Jerusalém. Serviu vinho, né, da amizade nas bodas de Caná. Foi médico da sogra de Pedro quando a curou. Foi enfermeiro dos paralíticos, guia dos cegos, amigo das crianças, né, empregado, lacaio dos discípulos, lavando seus pés. E nesse contraste, nessa diversidade de tantas tarefas, não deixou de ser o nosso Salvador o tempo inteiro. Então, trabalhos, por mais diferentes que sejam, não nos diminui, a não ser que a vaidade, o orgulho, o egoísmo estejam muito grandes. Né? Mas eu posso fazer qualquer coisa e continuar sendo eu mesmo. Então, que possamos ter conseguido contribuir, né, com o novo conceito de trabalho, esses foram os livros, né, que eu li para trazer essa reflexão, e que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus.